Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 23 do mês de outubro do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 5 de Reshivan do ano 5781. Pela graça bendita do Eterno, nós estamos aqui em mais uma tarde com a Torá. É sempre bom podermos desfrutar de momentos com a Torá. Vamos ver o que nos fala o Salmo 119? O Salmo 119, versos 129 e 130, diz assim: Admiráveis são teus preceitos, e por isto os guarda minha alma com integridade. Verso 130. A exposição de tuas palavras ilumina os caminhos e traz inteligência até aos mais ingênuos. O que o salmista está nos dizendo aqui são algumas coisas importantes para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para os dias da redenção com Mashiach, bem como para o Olam Rabá. Primeiramente, ele diz no verso 129, admiráveis são os teus preceitos. Ou seja, não tem nada mais admirável do que os preceitos do Eterno, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Em seguida diz, por isso os guarda minha alma com integridade. Pois a palavra, os preceitos do Eterno, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, contendo neles, para os judeus 613 mitzvot, com as suas ramificações, e para as nações, os não-judeus, as 7 leis de Noar e as suas ramificações. Então aqui o salmista está dizendo que essa integridade desta palavra faz com que a nossa alma possa também guardá-la com integridade. Nesse sentido, é que a nossa vida ela precisa ser pautada sempre dentro de um princípio de integridade, honradez, sinceridade, honestidade, transparência. E no verso 130 diz, a exposição de tuas palavras, ou seja, a exposição, seja ela por ouvir, por ver ou por falar, certo? Essa exposição da palavra, ou seja, quando nós falamos, quando nós ouvimos, quando nós lemos, estudamos, a exposição destas palavras, ela ilumina os caminhos. Ou seja, a partir do momento que nós temos os preceitos do Eterno diante dos nossos olhos, como norte para a nossa vida, isso significa que nós não andamos na escuridão. O nosso caminho, ou os caminhos que andamos pela vida, eles são iluminados, para que realmente, ao vermos a luz mostrando o caminho, nós possamos continuamente estarmos andando nestes caminhos. E em seguida fala que a exposição de tuas palavras, ela traz inteligência até os mais ingênuos, certo? Ou seja, a partir do momento que alguém fala, alguém lê, estuda ou ouve os preceitos do Eterno, por mais simples que seja a pessoa, o espírito de revelação, o espírito de profecia, que originalmente é falado como Ruach HaKodesh, o espírito, o sopro de Deus, o sopro de profecia, o sopro de revelação, a Ruach HaKodesh, da parte do Eterno, ela faz com que a pessoa mais simples, ela possa compreender realmente os preceitos do Eterno, certo? Nesse sentido, nós estamos hoje no 6º dia da semana, e ao pôr do sol de hoje, vamos adentrar no 7º dia, para os judeus o guardar o Shabat, para os não-judeus o honrar o Shabat. Mesmo guardar e para outro honrar,
estamos diante de uma realidade bíblica e eterna. O sétimo dia é Yom Kadosh, é um dia santo, e a santidade desse dia, ela ilumina as nações, os povos. E o objetivo nosso, né, com esse projeto que nós estamos aí nessa primeira semana, à tarde com a Torá, não é trazer aqui um estudo profundo da palavra, né? Mas trazer assim a leitura diária da Torá, da porção semanal, trazermos alguns ensinamentos, alguns aprendizados, certo? Justamente baseados em Salmos 119, versos 129 e 130. Você que abre as portas, entre aspas, né? Mas abre as portas espirituais da tua casa, primeiramente, a tua vida, para que essa palavra ela tenha acesso à tua vida. A casa, a tua casa, né, onde você com a sua família moram, habitam, abre as portas, né, para que a exposição destas palavras adentre a sua casa, onde você e a sua família moram, né? Mesmo que você esteja no seu local de trabalho, mas tem aquela folguinha que dá para você poder acessar a internet e curtir, nem que for um pedaço da live. Tudo isso daí está dentro dessa passagem do Salmo 119, versos 129 e 130. Você está permitindo com que a exposição destas palavras tenha acesso à tua vida, à vida da tua família, na tua casa, residência, ou até no teu local de trabalho, ou onde você estiver, no ônibus, no carro, indo para lá ou para cá, etc. e tal. Você está permitindo com que a exposição desta palavra tenha acesso à sua vida. E isso traz luz para o teu caminho. Ilumina os teus caminhos para onde você estiver indo. O que você for fazer, esta luz estará iluminando a tua vida e o teu caminhar. E acima de tudo, estará trazendo a Shekhinah, a presença divina na tua vida, na vida da tua família, na tua casa ou onde você estiver. Não existe nada mais magnífico de podermos visualizar esta realidade espiritual verdadeira. Tudo que você vê, nada é, mas toda a realidade espiritual que você não vê, esta é eterna. Por isso, realmente, né, que você possa receber, né, no nosso dia a dia, a tarde com a Torá, para que bênçãos seja para a tua vida, iluminar o teu caminhar, o teu dia a dia, e trazer, desde o mais simples até aquele que tem mais estudo, trazer sempre entendimento, sabedoria, conhecimento. Por isso, sempre o Eterno é o nosso Ein Sof. Ele é o infinito, a nossa luz infinita. Ok? Então, que essa primeira semana, amanhã o sétimo dia, estaremos aí completando, né, 7 dias com a tarde com a Torá, e que o Eterno dê graça para nós podermos continuar esse projeto, esse trabalho, né, e com a simplicidade da exposição da palavra, que ela possa trazer realmente grande alegria ao teu coração, à tua alma, e fazer com que, né, esses poucos instantes à tarde seja realmente momentos de grande refrigério para a tua alma e renovação de forças, coragem, ousadia para seguir em frente e levar realmente o monoteísmo adiante, né? O movimento Bnei Noach Brasil, que temos aí o nosso rabino Yaakov Gerenstad na liderança, estamos aí, né, junto com ele e com todas as comunidades regionais que se encontram em vários estados do nosso Brasil, né, com seus emissários e levando aí o monoteísmo. Que nós estejamos somando para que realmente
possamos fazer com que o nosso Brasil, a princípio, né, que é a nossa casa, fazer com que o nosso Brasil, a escuridão caia por terra dia a dia e que a luz do monoteísmo, a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina, esteja cada vez mais sendo realidade, não só nas nossas vidas, mas aonde estivermos e aonde, né, a tecnologia possa levar realmente, né, os áudios, os vídeos, e assim aonde a tecnologia possa levar, que leve também junto com as mensagens, leve muita luz da presença divina. Ok? Então, depois dessa introdução, vamos para a nossa sexta aliá, a sexta chamada a porção da Torá semanal. A nossa porção semanal é Noar, e nós estamos aí na sexta leitura, né? A sexta aliá, que vai do capítulo 9, do verso 18, e vai até o capítulo 10 e o verso 32, né? Então nós temos aqui a respeito da profecia de Noar, com comentários, né? A Torá, o Rumash, com comentários de Irash, e assim nós recebemos esta explanação da Torá da seguinte forma. Capítulo 9 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 18, com comentários de Rash. Depois que Deus lhe prometeu que sua descendência não seria destruída, Noar retornou às relações maritais com a sua esposa, e seus filhos fizeram o mesmo com as suas mulheres. Os filhos de Noar que saíram da arca foram Sem, Ham e Yafté. Cada um deles teve alguns filhos. Ham foi o pai de 4, o mais novo dos quais era Canaã. Ham enfureceu-se porque seu pai, Noar, estava tentando ter mais filhos. Ele supôs que Caim tinha matado o irmão Abel porque quisesse a terra íntegra para si, ou seja, que Abel queria a terra só para ele, né? Então a dedução de Ham foi esta, né? Aquele velho ditado, né? Aquilo que você enxerga nas pessoas, achando que as pessoas é a mesma coisa que você, negativamente falando, certo? Então Ham, ele se enfureceu, porque o seu pai Noar estava tentando ter mais filhos, e no pensamento de Ham era que já tem o meu pai, e já tem eu e meus 2 irmãos, para dividir a terra, porque a partir do momento que eles saíram da arca, né, eles eram os donos do mundo, né? E Ham, com a sua visão míope, mesquinha, egoísta, ele achava que dividir o mundo em 4, né, o pai, ele e os seus 2 irmãos, já era muita coisa. E agora o seu pai estava tentando ter novos filhos, então ele achou ruim sobre isso, e realmente ele desejou que o seu pai não tivesse mais filhos, né? E Ham já considerava privação suficiente ter de dividir o mundo com seus 2 irmãos, e achava que não deveria compartilhá-lo com mais ninguém. Esses foram os filhos de Noar, e deles o mundo inteiro se povoou. Ou seja, aqui nós temos o início das novas gerações, e também aqui nós vamos ver o início das 70 nações existentes naquela época. É através deles que as 70 nações vieram a existir, certo? E essas 70 nações são aquelas no qual, na aliança, no pacto entre o Eterno no Monte Sinai, as 70 nações recusaram a Torá. É dessa descendência aqui, certo? E o povo judeu que saiu do Egito aceitou a Torá, a outorga da Torá, e abraçou a Torá, e dessa forma Deus fez aliança com o povo judeu. Noé era o senhor do solo e compreendia a importância dos grãos com o sustentáculo da vida civilizada.
No entanto, quando saiu da arca, em vez de semear primeiro uma cultura de grãos para o alimento, né, ele se degradou plantando um vinhedo para produzir vinho com a finalidade de alegrar-se. Ele levara consigo ramos de videira para dentro da arca. Ele bebeu do vinho e embriagou-se e descobriu-se dentro de sua tenda, ou seja, ele desnudou-se. O filho mais novo, né, o filho mais novo de Ham, que é de nome Canaã, ele viu seu avô exposto, ele viu seu avô nu. E ele correu imediatamente e falou para o seu pai, Ham, que o avô estava nu e embriagado na tenda. Então, Ham rapidamente correu para a tenda do seu pai e viu a nudez de seu pai. Ele percebeu que aquele momento em que seu pai estava embriagado, né, e não era senhor de si, ele viu a chance de impedir o seu pai de ter mais filhos. E segundo os sábios falam que Ham, ele manteve uma relação homossexual com seu pai e em seguida ele castrou o seu próprio pai para que ele não pudesse ter mais filhos, né? E depois que ele fez toda a arte, né, ele foi e contou aos seus irmãos que o pai deles estava embriagado e nu, né? Então, os seus irmãos, Sem e Yafet, tomaram o manto e colocaram sobre os ombros de ambos, e então andaram, né, para dentro da tenda de costas e cobriram a nudez de seu pai. Mesmo quando se aproximaram dele e tiveram de virar-se, eles ficaram com a face virada para trás, de modo que não viram jamais a nudez de seu pai. Algumas coisas importantes aqui dentro da harmonia familiar, que nós queremos chamar aqui a atenção. A nudez dos pais não é para os filhos verem, muito menos ainda os netos, certo? A nudez é algo peculiar que está restringido, né, às crianças pequenas com relação principalmente à mãe, na questão do cuidado, etc. e tal, né? E a nudez está ligado diretamente ao casal, né? Então, o casal que legalmente, à luz da Torá, assume o compromisso do matrimônio, né? Então a nudez entre o casal não é algo ilegal ou imoral, certo? Mas os filhos não podem ver a nudez dos seus pais, e muito menos os netos verem a nudez dos seus avós. Isso é para ser preservado, é uma questão de honradez, certo? Então, pais que têm costume, né, de tomar banho junto com os filhos e toda a nudez fica exposta, né? Então, à luz da Torá e no temor e respeito e reverência para com o Criador, o Deus Todo-Poderoso, né, rapidamente comece a mudar esse costume aí. Não é bom para os filhos e muito menos não é bom para os netos, ok? E com referência a Ham, né, essa atrocidade que ele cometeu com seu pai, vem justificar depois, quando Noah desperta do seu sono, do seu vinho, e ele acaba sabendo que o seu filho mais moço, né, imaturo e degenerado lhe fizera, apesar que Ham, pela maioria dos sábios, ele não é considerado o filho mais novo, mas ele é considerado o filho mais baixo, né, e não o mais novo, certo? Então Noah disse, maldito seja Canaã, o seu neto, que viu a nudez dele, não cobriu a sua nudez e saiu para, entre aspas, esparramar a notícia, certo? Por tua causa, Ham, né, nunca terei um quarto filho para cuidar de mim, e já não quero que tu cuides de mim.
Portanto, uma vez que meus filhos mais velhos agora terão essa incumbência, decreto que o teu quarto filho será escravo de escravos, escravo dos irmãos do pai dele, Sem e Jafté, que agora devem servir-me sozinhos, né? Então, por que ele amaldiçoou Canaã? Porque ele viu a nudez do seu avô e correu contar para o seu pai. E o seu pai aproveitou a fofoca, né? Foi lá e aproveitou do momento, né? Cometeu uma atrocidade sexual contra o seu próprio pai e logo em seguida ele castra o seu pai para que ele não tenha mais filhos, né? E com isso o mundo seria, numa parte maior, seria da parte dele, não teria que dividir com mais ninguém, né? Uma pessoa egoísta, ela perde toda a sensibilidade ética, moral e espiritual. Uma pessoa egoísta, ela perde o senso de amor ao próximo, porque ela pensa só em si, nem que tem que pisar na cabeça, esquartejar ou matar alguém. Ela pensa só em si, né? Não que todo egoísta faz isso daí, matar, esquartejar, etc e tal, mas o seu desejo é esse, né? Que aquela pessoa morra, que aquela pessoa fique aleijada, por aí afora vai. Então, espiritualmente, ela deseja o mal para o próximo. Esse é o desejo do egoísta. Tudo para mim, nada para ele. Então, isso daí é uma coisa muito grave. E a maldição, né, de Noé vem sobre Canaã, o seu neto, e o seu pai, Ham, e a sua descendência. Então ele disse, Noé, bendito seja Deus, o Deus que favorecerá a Sem, dando aos seus descendentes a terra prometida. O ramo de Canaã será escravo deles e lhes pagará tributo. Expanda Deus a Jafé materialmente, mas habite nas tendas dos descendentes de Sem. E essa profecia se cumpriu no que se refere aos 2 templos de Jerusalém. O primeiro, construído por Salomão, um dos descendentes de Sem, foi dotado de uma medida muito maior de revelação divina que o segundo templo, que foi erigido por Ciro da Pérsia, procedente de Jafté. E o ramo de Canaã seja escravo dos descendentes de Sem, mesmo quando esses residirem em países que não sejam os deles. Além das profecias explícitas de Noé, o comportamento de cada filho nesse incidente teve outras repercussões. Sem, por ter ocultado seu pai com o manto, obteve o privilégio de sua descendência ser o povo judeu. Usar o chale de ritual de orações, que nós conhecemos como o talit, né? Então, a descendência de Sem teve o privilégio de poder cobrir-se com o talit, o manto, o chale de orações. E Jafté, por ter ajudado seu irmão, Sem a cobrir o pai, mereceu a recompensa de ter seu descendente do fim dos tempos, né? Sepultado na terra de Israel. Ram, por ter se aproveitado da exposição do pai, foi submetido ao constrangimento degradante de seus descendentes, serem levados nus ao cativeiro, certo? Então aqui nós temos, né, até o versículo 27, essa passagem sobre a questão dos 3 irmãos com relação ao seu pai. Isso daqui também nos mostra a seguinte realidade. O relacionamento dos filhos para com o pai, ou os pais, pai e mãe, né, está dentro realmente das mitzvot, que estão ligadas diretamente tanto a judeus como a não judeus. Honrar pai e mãe. Então, honrar pai e mãe é algo fundamental para todo filho. E todo filho que não honra pai e mãe está trazendo sobre si maldição e não bênção. Então, honrar pai e mãe é de muita importância para cada um dos filhos. Por isso que normalmente você vê
nos meios sociais, por exemplo, né? Às vezes alguém postando aí uma mensagem, ó, enquanto você tem pai e mãe vivos, né? Ame-os, honra, né, os seus pais, né? Faça o que for necessário para ajudá-los, etc e tal, porque depois que você perder, será tarde demais para você querer fazer alguma coisa, né? Então é aquela mesma coisa, muitas vezes ditas, né? Que em local onde tem funeral, muitas vezes, né, o show dos hipócritas é uma coisa fantástica, né? Durante a vida inteira, né, maltratou os pais, xingou, foi rebelde, não honrou o pai e a mãe, né? Fez coisas muito tristes para os seus pais. Aí depois o pai, a mãe, né, morrem. Aí na hora do velório lá, o que a gente vê normalmente lá? Ah, eu queria tanto que poder te falar que eu te amo mais uma vez, que não sei o que, não sei o que. Então, o choro dos hipócritas, né? Lágrimas de crocodilos. Se em vida não fez, agora, né, em cima do caixão, quer tripudiar ainda o defunto, né? Então, enquanto você tem vida e enquanto você tem pai e mãe, honre teu pai e tua mãe, certo? Para que você seja abençoado e os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra, como também a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, etc. e tal, certo? Caso contrário, né, vai saborear o gosto amargo, né, da maldição por não honrar pai e mãe, né? Então aqui nós temos dois testemunhos, né, o que é honrar pai e mãe e o que é desonrar o pai e a mãe, ok? Porque à medida que Ram ele desonrou o seu pai, automaticamente ele desonrou a sua própria mãe. Então por isso, né, aqueles que amam os seus pais, honram os seus pais, mesmo no momento da partida, né, não há um choro de desespero, né, há um choro de amor e de saudade, né? E dessa forma esses que amam e honram, né, amaram e honraram os seus pais, sempre vão ter uma eterna gratidão a Deus por tê-los como pais e principalmente, né, uma saudade sadia, né, e não uma saudade amarga com remorsos, né? Seja sábio para que você seja agraciado, ok? O que nós podemos mais falar aqui, né? Temos aqui na nossa mesa, nós temos a Torá de capa azul, chamada Torá de Moisés, temos a Torá de Arié Kaplan e temos o Rumash, né, com comentários de Rash, da edição Yad Mordechai, né, que inclusive deste Rumash está sendo aí diariamente compartilhado nos canais Bnei Noach Brasil para a leitura diária, né? E em cima, graças a Deus, em cima dessas três livros, né, nós estamos aí pautando a nossa palavra para vocês, ok? Então aqui nós temos aqui na Bíblia, na Torá azul, né, da Torá de Moisés, o Midrash, ele aproveita o fato da embriaguez de Noah para advertir os homens das consequências do alcoolismo, né? O alcoolismo é um problema muito sério na vida humana, né? E Noah mostrou aqui a realidade, né? Então o Midrash, ele fala o seguinte, que quando Noah plantou a vinha, Satã não é aquilo que o mundo evangélico cristão planta, certo? Ou plantaram através de milênios aí, certo? Satã é um anjo adversário nosso, é aquele que procura realmente fazer com que nós saiamos, né, do caminho do eterno. Então, quando você ouvir a expressão Satã, é o anjo, o adversário, que foi criado por Deus realmente para ser o nosso adversário,
certo? Para realmente nós podermos ter méritos de lutarmos contra ele, prevalecermos e principalmente prevalecermos alicerçados na Torá de Hashem e nas suas mitzvot. Então o adversário Satã quis associar-se a esse trabalho e Noah consentiu. O astuto demônio trouxe um cordeiro, um leão, um porco e um macaco, imolou-os e regou com sangue a terra onde foi plantado a muda da uva. O caráter dos animais sacrificados não tardou a manifestar-se em Noah e em seus descendentes depois de ingerir a bebida. Então, bebendo um copo, o homem é manso como o cordeiro. No segundo copo, ele se crê que ele é forte como o leão, declarando que não há igual a ele no mundo, quer dizer, ele é o mais forte de todos. Após o terceiro copo, ele deita-se como um porco, quer dizer, ele deita-se como um porco, não vê onde está deitando, pode ser em qualquer lugar. Por mais imundo que seja, ele deita e boa. E continuando a beber, não tarda a praticar insanidades e palhaçadas como o macaco, né? Então aqui estão, né, os ingredientes do alcoolismo, né? É o cordeiro, o leão, um porco e um macaco. Então a bebida, ela sendo desenfreada e dominando o ser humano, né, ela acaba sendo realmente um grande mal para a vida humana. O alcoolismo é sim um grande mal e é chamado as drogas lícitas que são liberadas, né? A bebida alcoólica se compra em qualquer lugar e a qualquer hora. Então o alcoolismo é algo muito sério, né? E aquele que é alcoólatra, ele precisa pedir ajuda. Ele não pode, ele não consegue vencer sozinho, com raras exceções, obviamente. Toda regra tem a sua exceção, mas na sua maioria, né, o alcoólatra ele não consegue vencer sozinho, né? Então ele precisa de pedir ajuda, a começar pelos seus próprios familiares, né, que é a base de tudo em nossas vidas, né? Então, quando você vê uma pessoa alcoólatra por aí, né, não menospreze, muito pelo contrário, se você não pode fazer nada, pelo menos peça a Deus que ele tenha uma oportunidade de ser socorrido, ajudado e poder vencer esse mal terrível aí, ok? Então Ram, ele era o menor dos 3 filhos, né? E Afté, ele era o maior, né? Então Ram, ele não era o mais novo em si, ele era o mais baixo, né? Que tinha uma aparência de ser mais novo, né? E por isso essas são as gerações, né? De Sem, Ram e Afté, né? Então esses são os 3 filhos de Noah, né? A descendência de Noah. Depois nós temos aí a questão do momento em que Noah, ele traz com referência à maldição sobre Canaã e Ram, né? Porque Canaã, ele acabou participando do evento que incluiu um ato de perversão sexual, daí a maldição de Noah ser contra ele, né? Habite em tendas de Sem, foi o que a bênção de Noah para Yafté, para habitar nas tendas de Sem. A relação entre os 2 irmãos aqui está diretamente relacionada com o intelecto e a espiritualidade humanos. Yafté foi abençoado com a beleza e a sensibilidade. Sem foi abençoado com santidade e presença divina. A bênção de Noah determinou que o dom de Yafté só terá importância e beleza se colocado a serviço da verdade espiritual, representada por Sem.
né? Ou seja, o intelecto e a espiritualidade humana, ela precisa estar associado à santidade e à presença divina, para que o ego não venha prevalecer e a pessoa se torne uma pessoa orgulhosa e se torne independente de Deus. Mas quando se soma o intelecto, a espiritualidade humana, mais a santidade e a presença divina, coisas maravilhosas acontecem aí, né? E esses portadores desta graça, né? Sem sombra de dúvidas, é grandemente abençoado, certo? Então a bênção de Noa determina que o dom de Yafté, ou Yafé, só teria importância somado à beleza a santidade e a presença divina de Sem. Juntos representam a perfeição que Noa vislumbrou e separados são a tragédia que preenche a história da humanidade, né? Yafet, a descendência dele, das 70 nações que vêm depois, vem os gregos, né? Tidos os grandes sábios da humanidade aí. E se separou da santidade e da presença divina, sempre procuraram se prevalecer por si só, né? Toda honra para si só. Então, depois nós temos aí no verso 29, onde fala que foram os dias de Noé, 950 anos e morreu. Noé nasceu no ano 1056 da criação, o dilúvio ocorreu em 1656 e faleceu em 2006, data da criação, 10 anos depois da dispersão. Abraham nasceu em 1948, da data da criação, e tinha 58 anos quando da morte de Noé, certo? Então, dentro dessa descendência, gerações, né, de Noé, nós temos aí Yafeté, ou Yafet, Sem e Ham. Aqui mencionou Abraão, então nós vamos dar uma adiantada aqui. Então a descendência de Sem, ele teve Elam, Assíria, Aparachad, Lud e Aram. Ele teve 5 filhos, e desses 5 filhos vieram as descendências. E nós vamos ficar aqui com a descendência de Sem, Aparchad, que dele vem Shelah, de Shelah vem Eber, e de Eber vem Peleg e Yoktan, e de Peleg vem Reu, e de Yoktan vem ali, né, vários filhos da parte de Yoktan, né? Mas nós vamos dar mais ênfase aqui à questão de Sem, Aparchad, Shelah, Eber, Peleg, Reu. De Reu vem Serug, Nahor, Terah e Abrão, né? Então, aqui nós temos aqui essa descendência de Peleg, depois que foi formado as 70 nações. De Peleg veio Reu, depois das 70 nações formadas, né? E de Reu vem aí, né, Serug, Nahor, Terah e Abrão, né? Certo? E a partir do versículo 28, né? Então aí só concluindo, né? E foram os dias de Noé, 950 anos, né? De acordo com Dom Isaac Abravanel, houve uma tradição oral que passou apenas por 4 pessoas. A tradição oral passou por Adão, Lemer, Noé e Abraão. De forma similar, Moisés conheceu Kehat, que conheceu o patriarca Yaakov, que por sua vez conviveu com seu avô Avraham durante os 15 primeiros anos de sua vida, o que completa uma cadeia de 7 elos
entre Adão e a outorga da Torá no Monte Sinai, no ano 2448, data da criação, certo? Então aí nós temos esta ligação da descendência de Noé, seus 3 filhos e os filhos dos seus filhos. No capítulo 9, a partir do versículo 28, nós temos aí então o início das 70 nações, né? Então Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, que ocorreu no seu 600º ano de vida. Ele tinha 600 anos de vida. E quando saiu da arca, ele tinha 601 anos. Esses são os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Ham e Afté, que geraram filhos depois do dilúvio, né? Noé dividiu o mundo conhecido, concedendo uma região geográfica específica a cada um de seus 70 descendentes. Ainda de acordo com a intenção original de Deus, ele deu a terra de Israel ao ramo de Sem, né? Porque o ramo de Sem vem o povo judeu, né? Então a partir daí para frente, você pegando a Torá escrita, você vai ter realmente aí a descendência e as gerações dos 3 filhos de Noé, certo? Então, dos 3 filhos de Noé, surgiram as 70 nações. Então, resumidamente, Iafté, ou Iafete, dele vieram 14 nações. De Sem vieram 26 nações. E de Ham vieram 30 nações. Somando 14, 26, 30, nós temos aqui 70 nações, ok? Só para a gente assim dar uns exemplos, né? Então, de Iafete, temos aí, por exemplo, dele vieram, né, o Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesher e Tirás. Então, alguns exemplos apenas. Gomer, né, deles vieram as nações celtas, os francos, os gauleses, os armênios, né? De Magog vieram aí o Irã, os persas e medos, os mongóis, certo? De Yavan vieram os gregos, né? Por aí nesse sentido, né? De Sem, resumidamente, veio o povo judeu. Ufa! Não é verdade? E de Ham, nós temos aí, né? Os filhos de Ham foram Cush, Egito, ou Mitzrayim, Put e Canaã, o filho da fofoca aí, que trouxe aí grandes transtornos aí, né? Então, de Cush, por exemplo, né? Vieram a Arábia, né? Cush é o pai de Nimrod, partes da África, a Etiópia, por exemplo, né? De Cush também veio através dos seus filhos, por exemplo, de Havilá, surgiu a Índia, que nós conhecemos hoje, certo? De Mitzrayim, né, o Egito, o povo aí de Mitzrayim, né? Entre eles, né, dos filhos de Mitzrayim, o Egito, né? Nós temos aí o Lehavitas, né? Esse filho do filho de Ham é onde que tem a origem do Hamas, aquele grupo terrorista Hamas, né? Que todos conhecem aí no Oriente Médio, certo? De Put, temos aí a Líbia e Canaã, né? As tribos aborígenes, né? Que vieram aí desta linhagem toda aí, né? Então essa daqui é uma forma resumida de falarmos dessas 70 nações. Quem tiver, por exemplo, a Torá anotada pelo rabino Ariel Kaplan, que é essa Torá aqui, ó, certo? Quem tiver essa Torá ou tiver acesso a essa Torá, né, de Ariel Kaplan, certo? Aqui você vai encontrar os detalhes de todas as 70 nações, ok? Então quem puder ter acesso, quem tiver em casa lá guardado lá, né,
é bonito ver, né, as estantes, né? Tem tantas estantes e tantos livros nas estantes, né? O importante é fazer sempre bom uso das nossas estantes, né? Então, às vezes você tem aí a Bíblia de Ariel Kaplan, aliás, a Torá de Ariel Kaplan, né? E está lá no seu armário lá, está lá na sua estante, né? E às vezes você nem abriu, né? Ou se deu uma aberturinha lá, foi rápida, etc e tal. Então, um bom desafio para você. Abre lá, né? Capítulo 10 de Bereshit e faz uma pesquisa, uma análise das 70 nações que surgiram nesses dias de Noah e a descendência dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Ok? No capítulo 10, verso 8, nós temos aí Cush, foi o pai de Nimrod, que foi o primeiro a acumular poder no mundo, né? Segundo os comentários aqui dos nossos sábios, diz que a Nimrod, ele foi o primeiro rei da Babilônia e o construtor da Torre de Babel, que nós vamos ver amanhã, a Torre de Babel, ok? Né? Então, Babilônia, né, vem de Babel ou Bavel, né, em hebraico, certo? No verso 13 temos aí Mitzrayim, o Egito, né? Gerou Aludim, os Anamim, os Lehabim, os Nefiturim, os Patrusim e os Casluhim, de quem os filisteus descendem, né? Então, os filisteus, eles têm essa descendência aqui de Ram, né? Que vem da descendência de Mitzrayim, ok? Depois aqui nós temos no capítulo 10 ainda no verso 19, as fronteiras cananitas estenderam-se de Sidom na direção de Gerar até Gaza na direção de Sodoma e Gomorra, Adamá e Tsiboim até Lachá. Esses são os descendentes de Ram, de acordo com suas famílias e línguas, por suas terras e nações, certo? No capítulo 10, verso 24, nós temos aí Arpachshad, teve um filho, Shelah. Shelah teve um filho de nome Eber, e Eber teve 2 filhos, né? O primeiro foi Peleg, porque o mundo tornou-se dividido nesses dias. E o nome do seu irmão era Ioquitam. Ioquitam foi pai de Almodade, né? Então Eber é ancestral dos hebreus, o povo judeu, ok? Bom, então aqui, né, a gente finda o capítulo 10 e com a graça bendita do Eterno, com sua permissão, amanhã, né, teremos aí a tarde com a Torá, e aí nós vamos para o capítulo 11, onde nós teremos aí mais algumas coisas sobre as gerações, né, e teremos aí, né, essa questão aí sobre a Torre de Babel, né, e aí nós vamos falar um pouco mais sobre esta fase aí, porque logo em seguida já vamos entrar em outra fase a partir da criação, ok? Que os ensinamentos dessa tarde, né, possam ter mexido com você, principalmente a questão relação familiar, né? A questão familiar, ela é o fundamento de todas as coisas. Uma família desestruturada, uma família que não tem nem bengala para se apoiar, né? Sem estrutura alguma, espiritual, ética, social, moral, né? E dentro desse ramo todo aí, né, acaba trazendo, sem sombra de dúvidas, muitos desajustes. Mas também há aquelas famílias
que tem tudo, materialmente falando e financeiramente falando, mas também praticam grandes aberrações no seio da sua família. Independente se a família ela é pobre, materialmente, financeiramente falando, ou se a família ela é classe média, ou se a família é classe alta, né, de classe alta, tem tudo materialmente e financeiramente falando. Mas a família, ela sem Deus não é nada. Não importa se ela é pobre ou rica, ela não é nada. A família, sem a base, sem a estrutura das Sagradas Escrituras, ela se torna nada. É o princípio de todas as coisas. Se a família, independente se é pobre ou rica, mas ela é temente a Deus, ela tem reverência, respeito a Deus, reconhece o Eterno, o Todo-Poderoso como o único Criador e busca nele, como Salmos fala de forma incansável, busca Deus, o único Deus, como seu refúgio, seu escudo, sua proteção, seu abrigo, Deus não vai desamparar esta família. Que cada família possa buscar isto no seu dia a dia. Famílias estruturadas na palavra faz com que também sejam abreviados os dias de Mashiach, que ele se revele rapidamente. As famílias, neste temor, nesta reverência, nesse respeito, ela está ajudando a dissipar a escuridão e ajudar que a manifestação, a revelação de Mashiach, ela seja mais rápida, que seja em breve, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Shalom, shalom. Até amanhã, à tarde com a Torá.